Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão para nós discutirmos nesta videoaula, nesta segundona aí, onde muitos aí estarão curtindo o carnaval, coisa que para mim não tem muito significado. Bom, mas a gente tem que respeitar. Você que está acompanhando o canal, eu agradeço imensamente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, eu peço, isso vai nos ajudar bastante. E vamos à resolução da questão, que pede para achar o valor de m nessa equação, onde a gente notadamente observa que há logaritmos no expoente das nossas potências ali. Tudo bem? Então, comecei destacando a questão aqui embaixo para a gente começar a trabalhar. O primeiro passo aqui é nós entendermos essa nomenclatura aqui. Log 2m na base 3. Log 2, log elevado a 2, de m na base 3. Isso a gente pode entender como sendo o seguinte: o logaritmo... 3 elevado ao logaritmo de m na base 3 ao quadrado. E aí eu repito o restante. Um 62. Esse 2 quase não saiu, hein? Perfeito. Bom, pessoal, temos que entender que o logaritmo ao quadrado é igual ao logaritmo vezes o logaritmo, tudo bem? Eu vou desmembrar essa potência aqui como sendo um produto de potências de bases iguais. Então eu vou repetir a base aqui, ó, que é a base principal 3, e vou fazer assim, ó, log de m na base 3 multiplicado pelo log de m na base 3. Até aqui, novidade nenhuma. Aplicamos apenas a definição de potenciação. Logaritmo de m na base 3 igual a 162. Perfeito. Feito isso, nós temos que aplicar agora uma propriedade do logaritmo, sem ela a gente não sai do lugar, que diz o seguinte: quando eu tenho uma dada base b elevado a um logaritmo a na base b, note que a base, tanto da potência, né, a base do logaritmo, quanto a base da minha potência são iguais. Isso aí a gente faz o quê? A gente cancela o logaritmo com a base. E aí o resultado é o logaritmando. É o que nós vamos aplicar aqui. Eu vou cancelar o logaritmo. Obtendo assim, com a base, evidentemente, né, da potência, né? Obtendo assim o logaritmando como resposta desta minha potência. Então vai ficar m, não esquecendo de que existe uma multiplicação, vai ficar m na base agora, assumindo o papel de base da potência, e nós temos ainda um expoente em cima, que é o log de m na base 3, uma vez que era a multiplicação de log vezes log. Isso mais m log de m na base 3, que é igual a 162, ou 162. Bom, se você observar, se eu tenho 2 elevado a x mais 2 elevado a x, eu vou ter 2 mais 2, 2 que multiplica 2 elevado a x.
já ia fazer bobagem. Então, olha só, se eu tenho A elevado à terceira mais A elevado à terceira, eu tenho 2A's elevado à terceira. Tudo bem? Então, aqui na verdade é um algebrismo, onde as partes literais são iguais. Isso quer dizer o seguinte, que tanto o A está elevado ao cubo, quanto o outro A está elevado ao cubo. São termos semelhantes. É o mesmo caso que se aplica aqui. Eu tenho M elevado a log de M na base 3, mais M elevado a log de M na base 3. Termos semelhantes. Então eu vou ter laranja mais laranja, 2 laranjas. Elevado a quem? A log de M na base 3. Isso é igual a 162. Posso passar o M para o outro lado? Lógico que posso. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui, ó. Ele passando para o outro lado, ele vai dividir. E aí eu vou ficar com M log de M na base 3. Quase não saiu o 3 ali. 162 dividido por 2. Logo, a gente conclui que o M log de M na base 3 é igual a 100, é igual a 81, né, pessoal? Quando eu divido 162 por 2 dá 81. Aí nós vamos aplicar uma outra propriedade operatória do logaritmo, partindo da definição de logaritmo para potenciação. O que é o logaritmo? O logaritmo de um número de A na base B, supondo que seja K. Como é que a gente aplica essa definição? A base do logaritmo é igual ao resultado do logaritmo. Então aqui, ó, eu tenho o M, que é, elevado a uma potência. Então, ó, olha o que acontece aqui. B, portanto, então, ó, a base elevado a K é igual ao logaritmando. Então, ó, B elevado a K é igual a A. Perceba o seguinte, que o logaritmando é a base elevado a K. O logaritmando, olha aqui, ó, isso aqui é um logaritmando. Isso aqui é como se fosse um logaritmando. É igual a base elevado a K. O K seria o próprio logaritmo de M na base 3. Então, fazendo o processo inverso, voltando, né, aplicando essa definição invertida de potenciação aqui, transformando em logaritmo, nós podemos afirmar com toda certeza que M, né, que a base, né, a base é igual ao K, que no caso é quem? O logaritmo de 81 na base M, né, pessoal? Na base M. Ou seja, na própria, a base se transforma a base do logaritmo. A base da potência, ela se transforma na base do logaritmo. Bom, então eu tenho que M aqui fica log, né, de M na base 3. Voltando ao raciocínio, quando eu faço a base elevada ao expoente é igual ao logaritmando. Eu fiz a base, né, é igual elevado a base elevado ao expoente. A base elevada ao expoente é igual ao logaritmando. Eu considero isso aqui como sendo o logaritmando.
E esse logaritmo de 81, a base dele vai ser o meu próprio m. Transformei numa igualdade de logaritmos. Observa o seguinte, quando eu tenho o logaritmo de a na base b, eu posso escrever esse logaritmo em qualquer base que eu achar conveniente para se resolver um problema. Então, por exemplo, se eu digo que o log de a está na base k, eu posso afirmar com toda certeza que o log de m, porque eu estou fazendo uma mudança de base, também está na base k. Tudo bem? Então, ó, o log de m na base 3 é igual ao log de 81. Como a base que interessa eu encontrar é a base 3, eu coloco esse logaritmo na base 3. Então, ó, o logaritmando na base 3, né, de um logaritmo na base 3, sobre a base desse logaritmo, vira logaritmando na base 3. Eu transformei o logaritmo em um quociente de logaritmos de mesma base. Bom, isso é uma propriedade que a gente aplica quando muda a base de logaritmo. Bom, vamos partir para a solução, que é multiplicar produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, ó, log de m na base 3 vezes o log de m na base 3 é igual antes, porém, podemos perceber que o logaritmo de 81 na base 3, ele é 4, uma vez que 4 elevado à terceira é igual a 81. Aplicamos a definição de logaritmo para achar esse 4. É como se fosse assim, ó, log de 81 na base 3 é igual a x. 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado a x é igual, fatora o 81 vai dar 3 a quarta, logo x é igual a 4. Então, ó, nesse caso aqui, porém, nesse caso aqui, antes de chegar nessa parte, o logaritmo de m na base 3 é 4 sobre o logaritmo de m na base 3. E aí a gente parte para ali. Fazendo a multiplicação, produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho o log de m na base 3 vezes o log de m na base 3, isso vai ser igual a 4. O que é x vezes x? É x ao quadrado. As bases aqui são iguais. Bases que eu digo o seguinte, eu tenho o logaritmo vezes o logaritmo. Nada mais é do que o logaritmo de m na base 3 ao quadrado. Isso é igual a 4. E como é que eu consigo tirar essa potência 2 dali? Esse expoente 2 dali? Como é que eu consigo tirar o expoente 2? Fazendo o seguinte, lembra o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um b qualquer elevado ao quadrado é igual a k. Logo, para eu tirar esse sinal de expoente, de potência aqui, né, resolver essa potência, eu faço mais ou menos a raiz de k. É uma equação do segundo grau, né? Então, ó, nós podemos afirmar que o logaritmo de m na base 3 é mais ou menos a raiz quadrada de 4. Logo, o logaritmo de m na base 3 é mais ou menos, a raiz de 4 é 2. Agora, acalma seu coração. Veja bem, para o logaritmo de m na base 3, nós encontramos duas soluções.
Nós queremos encontrar o valor do m, porém, nós nos esbarramos aí numa exigência para m. O m está no logaritmando. E sendo assim, ele estando no logaritmando, ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que zero. Ele tem que ser positivo e maior do que zero. Tudo bem? Então, ó, m, o logaritmando quando você vai calcular o logaritmando, ele sempre tem que ser um número maior do que zero. A gente tem que ter atenção para essa definição aí, para essa exigência, né? Na verdade, condição de existência. Então, ó, lembrar que o m tem que ser um número maior do que zero. E aí vamos aplicar aqui agora. Ficou agora tranquilo para resolver. O log de m na base 3, ele pode ser 2. Ou o log de m na base 3, ele pode ser menos 2. Agora, se a gente vai encontrar ou não, vai depender do resultado do m ali, da condição de existência. Então, aí a gente aplica a definição aqui, vai ficar 3 ao quadrado, perdão, podemos colocar na forma inversa, m é 3 ao quadrado, m é igual a 9. Perfeito. Isso aqui serve como solução, porque é um número maior do que zero. Vamos ver agora, aplicando a definição aqui. Então, m é igual a 3 elevado a menos 2. Como o expoente é negativo, eu inverto a base. Lembrando que a base aqui é 3 elevado a menos 2 dividido por 1. Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, o m vai ser igual a 1/3 elevado ao quadrado. Daí a gente conclui que o m é 1 ao quadrado é 1 mesmo, 3 ao quadrado, 9. Bateu com a condição de existência? Bateu. Logo, a gente chegou à conclusão que a solução da nossa questão é 1/9 e 9. Essa é a condição, essa é a solução da nossa equação exponencial. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima videoaula.